Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 14 de março, agora na Espanha, 20 horas e 38 minutos, no Brasil, 16 e 38 da tarde. Gente, de repente, o mundo cripto ressuscitou, né? O mundo cripto acaba e desacaba com uma velocidade, mas não é só o mundo cripto, né? Olha aqui o mundo TradeFi das finanças tradicionais, basicamente tudo esverdeado, ou 99% dos papéis esverdeados, principalmente as sete magníficas. Gente, eu vou repisar esse gráfico aqui semanal da BTC, que está basicamente estressando a base da grade de expansão logarítmica exponencial. A gente nem namorou a penúltima Laura aqui da grade, que levaria a BTC para 159 mil dólares. O que eu quero pontuar para os senhores é o seguinte: no ciclo passado, eu gosto de falar do padrão comportamental, do padrão movimentacional da BTC e do mundo cripto nos ciclos anteriores, para ver se os minerais conseguem botar na cabecinha deles que a gente está em vias de experimentar uma das maiores expansões do Money Measure, do M2, que é o principal catalisador de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto. E mesmo com essa obviedade que vem dos indicadores macroeconômicos, eles ainda sustentam aqui pelas mensagens que eu recebo que a gente teria desenhado o topo para esse ciclo. Então eu vou mostrar para eles que lá no ciclo de 2020-21, a BTC bateu num primeiro momento 64 mil dólares, corrigiu para 29, depois foi bater 69. E, olha, e vejam o que aconteceu com a dominância. Agora eu vou sair da Nasdaq aqui e botar na dominância. Vejam o que aconteceu com a dominância. A dominância, basicamente, olha aqui, ó, graficamente falando, ó, o primeiro topo em 64 mil dólares foi alcançado no dia 1º de abril de 21. O segundo topo no dia 1º de novembro de 21. Vamos lá para a dominância. No dia 1º de abril de 21, olha onde a dominância estava. Olha aqui, 1º de abril de 21, a dominância estava em 63%. Que é basicamente o patamar atual, a gente está em 61,92. Então, vocês vejam que a BTC praticamente visitou o topo histórico do ciclo passado e a dominância estava lá, ainda visitando um patamar de topo. Ela chegou a bater 70 e alguma coisa, depois estava ali em 63, 64. Aí, quando a BTC desenhou o segundo topo, em 69 mil, lá no dia 1º de novembro de 21, a dominância no dia 1º de novembro de 21 já tinha caído para 40%. Já estava aqui namorando esse fundo. Então, o que eu quero falar para os senhores? Desembarcar do mundo cripto com a dominância, namorando esse patamar aqui, que é um patamar de alta histórica, ou seja, namorando as uppers dessa grade de regressão logarítmica, é óbvio que não é um bom negócio. O sujeito basicamente está desembarcando no estresse das uppers da dominância. Ou seja, basicamente a gente ainda está numa movimentação de aglutinação de liquidez e de capital do mundo cripto só em favor da BTC, porque em todos os ciclos a mesma história se repete. O fluxo de liquidez do mundo cripto ingressa via BTC, num segundo momento começa a migrar para as grandes soluções de camada 1, que hoje é ETH, Solana, XRP, que agora lançou uma stablecoin nativa da rede, a RLUSD, e depois, num terceiro momento, depois de inundar de liquidez as grandes soluções de camada 1, basicamente as altcoins de baixa capitalização, ou seja, o Others, que são todas aquelas altcoins abaixo do top 10, elas começam a bombear, mas não vai ser qualquer bombeamento, meus amigos.
vai ser coisa de vezes 40, vezes 50 ou mais. Por isso que eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar: AI, DeFi, RWA. Enquanto eu vos falo agora, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, está lá reunido com os ícones da indústria criptográfica para tokenizar diretamente pelo Departamento do Tesouro Treasuries, Bonds, T-bills. Então não vai ser a BlackRock comprando Treasuries para embrulhar e tokenizar na rede ETH. Vai ser Treasuries, Bonds, T-bills emitidos on-chain diretamente pelo Departamento do Tesouro, o que vai acabar criando a maior máquina ininterrupta de cunhagem de stablecoins da história, inundando o sistema de liquidez. Vocês não podem estar de fora dessa mega pernada de prosperidade. Nós estamos em vias de presenciar um update de um iOS que vai criar um crypto wallet nativo de um iOS e basicamente esse wallet aqui, que a gente fica carregando esse monte de cartão, isso aqui é uma coisa jurássica, paleozoica, em que a gente tem que pagar anuidade para Mastercard. O comerciante agora do restaurante que eu fui agora à tarde em Marbella ainda perde 5% para Mastercard e Visa. Gente, que mundo é esse? Isso aqui é um mundo paleozoico. Em menos de 3, 4, 5 meses a gente vai estar escaneando QR Codes nos estabelecimentos e mandando a Apple USD, stablecoin nativa do iOS da Apple, diretamente para o public address do comerciante e basicamente fazendo circular riqueza sem fricção. Só que as pessoas, imaginem a demanda por Sol, por ETH, por TRX, que é o gás dessas grandes soluções de camada 1. Eu sei que esse ciclo ele está sendo especificamente desafiador, porque a BTC, ali em meados de 2024, chegou a desenhar ali um movimento de alta em 7.3, 777, que acabou confundindo muitos especialistas e supostos cripto-influencers. Quando a BTC estressou 73777 ali em março de 24, isso confundiu muita gente, mas isso aqui só aconteceu por conta dos ETFs de BTC no mercado à vista que foram aprovados. Só que aí o que aconteceu? Logo em seguida, o Donald Trump, no final do ano, o Donald Trump foi eleito e todo esse frenesi em torno de um approach crypto-friendly pelos reguladores americanos acabou levando a BTC para 109. Mas a gente está longe de entregar o topo para esse ciclo, porque basicamente a dominância sequer iniciou a sua jornada para baixo, que vai inundar de liquidez as altcoins de baixa capitalização. Eu volto a insistir, não existe outra maneira de vencer esse jogo que não controlando a liquidez das altcoins por meio da dominância, que é o mecanismo através do qual a gente controla o percentual de stablecoins na nossa carteira. Não há outro jeito de vencer esse jogo. Se a dominância perder 45%, 46%, 50% do nosso portfólio criptográfico já deverá estar necessariamente exposto a stablecoins. Muitos ficarão milionários nesse ciclo só na tela. Muitos farão a viagem de ida e volta, coisa que eu fiz antes do ciclo de 2017, que mudou a minha vida. Mas eu entendi como funcionava, eu percebi que muitos no mundo cripto ficam milionários só na tela e não realizam isso para a vida real deles. Eu vou repetir, 99% daqueles que ficarão milionários nesse ciclo de 2024, que vai se arrastar até o final de 2025, 99% vai ficar milionário só na tela. Eles vão fazer a viagem de ida e volta. Eles não vão entender que em algum momento, exatamente como a BTC sempre faz, ela vai sugar toda a liquidez do mundo cripto em direção a ela. Só que quando isso acontecer, gente, eu vou estar falando
de uma BTC cotada a 240, talvez 250 mil dólares. Ou seja, um market cap do Bitcoin ali facilmente namorando os 7, 8 tri. Um market cap total da criptografia namorando os 20 tri. Eu vou estar falando de um market cap das altcoins indo para 10 tri. É isso que vocês precisam entender. Só que aí o que acontece? Quando a BTC ela resolve sugar toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela, basicamente a BTC vai sugar, ela vai voltar para 60%, ela vai sair de 40% e vai voltar para 60%. Ela vai sugar uns 2 ou 3 trilhões, talvez 4 trilhões das altcoins. Só que nesse momento a gente já vai ter iniciado o nosso desembarque. Não há outra maneira de vencer esse jogo, meus amigos. Não há. Só se vence esse jogo controlando a dominância, e através desse controle a gente calibra o percentual de stablecoins na nossa carteira. É a única maneira. Eu já estou nesse mundo cripto desde 2013 e eu fico vendo esse monte de mineral subprotozoário, ex-BBB, falando um monte de asneira, de bobajada. Gente que fala o que não sabe, que não conhece, enfim, é tanta bobagem que eu não tenho nem coragem de repetir. Gente falando de dispersão pra lá, dispersão pra cá. Gente, vocês precisam entender o seguinte: a BTC não ostenta essa relação de dominância de 61% em relação a tudo que está abaixo dela. Ou seja, o market cap da BTC aqui em 1,67 tri não representa 62% do market cap de toda a criptografia. Só que existe a relação de dominância de ETH em relação a tudo que está embaixo, de BNB em relação a tudo que está embaixo, de Solana em relação a tudo que está embaixo. E o percentual é muito parecido. Então, meus amigos, se o market cap das altcoins explodir para 8 trilhões, para 10... Quando é que está o market cap das altcoins nesse momento? Vamos lá agora sair da dominância, vamos para o Total 2. Está em 1 trilhão, 1.0 tri. Só que isso aqui até o final do ciclo vai a 8, talvez 9 tri. Só que você agora, o que é o Total 2? É a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão somente de BTC. Aí se a gente olhar porque o Total 2 é basicamente o market cap das altcoins. Então se entrar 3 trilhões, 4 trilhões, vocês podem ter certeza que um terço disso aqui vai parar, um quinto vai parar aqui na Solana. Aí a Solana vai a 600 bi, talvez 0.7 tri. E se a Solana for para 0.7 tri, ela tem que se multiplicar por 10. Aí a Solana vai estar o quê? Valendo 1.340 por Solana. E o que eu estou falando? Por isso que os números batem, gente. Basicamente, toda essa força computacional descentralizada global já é representada hoje pelas altcoins. Então, se as Big Techs valem lá 20, 30 tri, nesse ciclo, as altcoins têm que valer no mínimo a metade das Big Techs, gente, por uma questão de lógica, por uma questão matemática. Porque as Big Techs, elas estão valendo, elas estão exponenciando para esses trilhões por conta da lei, por conta da constante de Moore. Por que as Big Techs estão valendo trilhões e trilhões e não param de se expandir? Porque basicamente elas possuem capacidade instalada de processamento de dados. Só que as altcoins vão emprestar ao mundo uma grande capacidade descentralizada de processamento de dados. É isso que eu quero que os minerais entendam. A constante de Moore, na verdade, foi uma constatação lá na década de 1960 por Gordon Moore, um dos cofundadores da Intel, em que ele percebeu que a nossa espécie, a cada 2 anos, dobrava a capacidade instalada de transistores, de capacidade de processamento de dados nos semicondutores. Só que naquela época era algo insignificante. Você dobrar a capacidade de um Apple I para um Apple II, de um IBM PC 1 para um IBM PC 2, dobrar a insignificância.
era tornar esse algo insignificante um pouco menos insignificante. Só que a gente sabe que qualquer coisa insignificante crescendo exponencialmente, uma hora vira um monstro. O próprio Gordon Moore previu lá em 1970 que entre 2024 e 2027 a nossa espécie Homo sapiens sapiens, que é o hominídeo que sabe, em que pese alguns não saberem que sabe, entre 2024 e 2027, a nossa espécie teria uma capacidade instalada de processamento de dados e redes neurais capazes de criar uma AI, uma inteligência artificial. Infelizmente, o Gordon Moore morreu um pouco antes de poder presenciar uma ZIX dedicada, um GPU da NVIDIA full operacional, um H100, agora um H800 que o Elon Musk comprou a fabricação até setembro desse ano. Infelizmente ele morreu poucos meses antes, mas isso aqui era uma profecia autorrealizável, porque matematicamente o Gordon Moore anteviu tudo isso que está acontecendo. E agora eu estou desmineralizando a cabecinha dura dos subprotozoários e estou ofertando esse life change na vida dos minerais, porque basicamente isso aqui, a constante de Moore, ela mede o crescimento vertical da capacidade instalada de processamento de dados, mas ela não leva em consideração o crescimento horizontal descentralizado. Por isso que vocês estão em vias de presenciar uma das maiores revoluções em termos de transferência de riquezas desse século. Por que eu falo isso? Porque, gente, dados e riquezas vão trafegar através de um mainstream descentralizado para bater de frente com essa capacidade instalada das Big Techs que fazem transitar e trafegar hoje o dados e riquezas numa matriz centralizada. São essas clouds da AWS, da Alphabet Google, a Azure da Microsoft. Só que agora, gente, vocês precisam entrar, né, vocês precisam adquirir cotas dessa grande rede descentralizada antes que elas escalem para as dezenas de trilhões, que é o que vai acontecer exatamente com o Total 2 em poucos meses, talvez semanas. Vocês precisam deixar de seguir ex-BBB, que ontem estava falando de Hatha Yoga e agora resolveu ser especialista em criptografia. Vocês precisam limpar as suas redes sociais, dar o unfollow nesse monte de chorume destilado nas redes, senão vocês vão ser alijados desse mercado. Na seara fática, BlackRock agora detém 567 mil BTCs avaliadas em 47 bilhões de dólares. O CEO da BlackRock, Larry Fink, elogiou o Bitcoin como um novo ouro digital. Gente, vocês viram o preço do ouro, né? Falando em ouro, vocês viram o que o ouro fez hoje. Chegou a bater 3.005 a onça de ouro. Gente, o ouro, quando começa a performar assim, é questão de muito pouco tempo para a BTC explodir. Eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. A SEC pondera considerar a XRP uma commodity em meio a negociações para encerrar o processo contra a Ripple. Gente, esse precedente é importantíssimo. Vocês não têm noção do que isso vai representar para Solana, para ETH, para LTC, porque a ETH, ela teve o ETF aprovado dela, tanto no mercado de futuros, na CME de Chicago, no mercado de mercadorias e futuros de Chicago, quanto na Nasdaq, o ETF de ETH no mercado à vista. Só que o Ether não foi considerado uma commodity oficialmente pelos reguladores americanos. É isso que os dirigentes da Ripple, que em última análise é a dona do código-fonte da XRP, querem arrancar dos reguladores. Um reconhecimento formal de que o gás das soluções de camada 1 sejam equiparados, sejam considerados uma commodity, como o petróleo, ou o milho, ou a soja. Enfim, as pessoas não estão conseguindo ligar o queijo ao ratinho. Gente, se esse precedente acabar redundando
numa declaração. Se esse que, na verdade, é um precedente administrativo que vai influenciar todos os outros reguladores. Se a SEC, nesse precedente envolvendo a XRP, considerar o gás dessa grande solução de camada 1 uma commodity, vocês vão experimentar uma verdadeira revolução no approach com que outros órgãos e instituições vão lidar com os criptoativos. Não ousem estar desembarcados no mundo cripto. A relação BTC-ouro quebrou um suporte de 12 anos. Gente, é muito provável que o Bitcoin esteja desenhando, ou já provavelmente já tenha desenhado fundo. Porque o Bitcoin ele tem uma simbiose com o ouro histórica. Quando esses fundos começam a ser quebrados, vocês podem ter certeza que a BTC vai retomar a tendência de alta, inclusive contra o ouro, para pelo menos ali encostar na MM200, o que já levaria o preço da BTC para 150, 160 mil dólares. Por isso eu falo para os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o futuro chanceler da Alemanha, o primeiro-ministro alemão, o Friedrich Merz, disse que chegou a um acordo com a oposição, com o Partido Verde, sobre a eliminação do teto de gastos. Em se tratando de defesa e infraestrutura, há agora um consenso suprapartidário para basicamente extinguir lá a austeridade fiscal alemã. Gente, a Alemanha e a Europa Ocidental, ela vai basicamente replicar a operação americana. Eles vão imprimir riqueza a torto e a direito para entrar nessa corrida maluca espacial. A Europa basicamente se viu desprotegida. O Trump deu um banzai na OTAN, implodiu a OTAN, e agora eles perceberam que para colocar uma moedinha em órbita eles gastam 1,4 bilhão de euros, enquanto o Elon Musk joga centenas de moedinhas em órbita e não gasta nem 10 milhões de dólares. Para o Elon Musk é ir ali no restaurante Marbella e jantar. Por quê? Porque ele dá ré em foguete. Por que ele dá ré em propulsores? Porque ele tem capacidade instalada de processamento de dados. Porque ele basicamente... Gente, hoje a corrida maluca por semicondutores... Hoje, gente, quem manda no mundo é quem tem capacidade instalada de processamento de dados. A Europa, ela basicamente hoje ela está fora da corrida espacial, porque ela está fora da corrida de semicondutores, porque ela basicamente não tem capacidade instalada de processamento de dados. Mas eles vão mudar isso rapidamente. Vocês precisam entender que a Europa Ocidental vai replicar a operação americana. Eles vão liberar trilhões e trilhões de euros para entrar na corrida maluca de semicondutores. A única empresa na Europa que tem alguma chance de emplacar um semicondutor desse de 5 nanômetros, capaz de dar ré num propulsor desse do Elon Musk, é a ASML holandesa. Só que a Holanda não está tão disposta assim, não está tão disposta a carregar o resto da Europa. Basicamente, vocês podem ter certeza que a partir de agora a Alemanha vai voltar a ser aquela velha Alemanha. Eles vão imprimir títulos à torto e à direito e vão conquistar a corrida maluca o seu lugar ao sol na corrida maluca de semicondutores, na corrida maluca espacial, na corrida maluca de AI. Vocês podem ter certeza. A Alemanha basicamente teve ela acabou sendo despertada por essa implosão da OTAN. Foi uma epifania que aconteceu na Alemanha nas últimas semanas. E agora eu volto a alertar os senhores. A expansão do Money Measure na zona do euro, conjugada com a expansão do M2 americano, conjugada com a expansão do M2 chinês, vai promover uma expansão do market cap do Bitcoin que, gente, eu até antes de todos esses desdobramentos fáticos, eu duvidava lá do prognóstico do Plan B, que criou lá o modelo Stock to Flow. O Plan B disse que nesse ciclo a BTC vai
namorar os 474 mil dólares. Só que diante de tudo que está acontecendo, eu não duvido que a BTC bata 474 mil dólares. E o Donald Trump classificou as discussões com o Putin de muito produtivas e é muito provável que o Vladimir Putin ajuste ali, apare algumas arestas e ponha fim nessa guerra russo-ucraniana. A principal exigência é a absoluta ausência de tropas ocidentais no território ucraniano. O Putin, ele disse que está conseguindo grandes avanços na região de Kursk e que se esse cessar-fogo, que é o primeiro passo para um tratado de paz, for assinado, ele precisaria de alguns dias, porque ele basicamente está aniquilando a linha ucraniana em Kursk, que foi uma região que a Ucrânia invadiu e agora está perdendo de novo para a Rússia, e com isso a Rússia segue avançando no fronte oriental, ali em Donbass, segue retomando Kursk. É bem provável que o Putin peça mais alguns dias para consolidar a sua retomada de Kursk, aumentar também a área territorial, avançando ali pelo extremo norte da Ucrânia, porque basicamente o Putin ele exige que dentro da Ucrânia não haja nenhuma movimentação de tropas ocidentais, e com isso basicamente ele vai colocar a nova fronteira da Rússia ali na região de Donbass, fazer uma linha até o extremo norte e conectar a Kursk e pronto. É isso que ele vai fazer. É muito provável que essa guerra esteja nos estertores. Não esperem essa guerra terminar. Não esperem a faixa de Gaza se transformar num campo de golfe na Riviera do Oriente Médio, porque isso tudo vai acontecer. E se vocês esperarem todo esse som de violino e cheiro de flores nas ruas, vocês vão pagar mais de 250 mil dólares por Bitcoin. Se Zé Topinho, que é Zé Topinho, gosta de topo. Se vocês não entenderem que a gente está basicamente namorando a base de uma grande grade de expansão logarítmica exponencial e que sair na base da grade nunca é um bom negócio, vocês vão entender a grandeza do que está por vir. É uma insanidade o sujeito estar desembarcado do mundo cripto num momento como esse, diante de todos esses desdobramentos geopolíticos. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.